Se a gente for pensar na nossa vida, nós choramos, né? Muita gente tá em dor, muita gente tá passando por muitas dores e aflições. O próprio Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E muitas situações nos tira o ânimo, nos tira a esperança, nos tira o chão mesmo. E tem um versículo que tá batendo assim no meu coração e eu fico lembrando dele, que é em Lamentações 3:21, onde o profeta Jeremias, ele fala: trazer à memória aquilo que pode dar esperança. E eu fiquei refletindo sobre esse versículo. O que eu posso trazer na minha memória? Do que é que o profeta Jeremias estava falando quando ele escreveu esse versículo? Porque eu fui ver o contexto, fui pesquisar o contexto, e Israel tinha sido destruído pelos babilônios. Muita gente morreu, o templo estava destruído, o templo onde eles adoravam a Deus estava destruído, eles estavam em meio a ruínas. E aí ele escreveu esse versículo hoje, né, que a gente fala que é versículo, mas ele escreveu falando sobre a fidelidade do Senhor, sobre a gente olhar para aquilo que a gente tem a memória do que Deus já fez, de quem Deus é. E eu costumo gravar muitos vídeos e tirar muitas fotos de vários momentos. Isso às vezes é até chato, né? Porque meu esposo fala, vamos viver o momento. Mas eu gosto de registrar. E depois, quando eu estou triste, quando algo ruim acontece, porque os dias maus chegam, gente. Chega pra mim, chega pra você. E aí eu fico vendo aquelas fotos, fico vendo aqueles vídeos daqueles momentos. E o meu coração, ele enche de esperança e eu falo pra mim mesmo, já foi bom um dia. Olha só o momento que eu vivi, olha só o show que eu já fui. Olha só esse momento que eu estava com essa pessoa, quão bom foi, quão maravilhoso foi. Então, às vezes, o hoje é tristeza, é dor, é lamentação, é ruína. Mas vamos trazer à memória, vamos fazer esse exercício de trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Vamos trazer à memória que Deus não é homem para que mintas, nem filho do homem, para falar uma coisa que vai acontecer e depois voltar atrás, de fazer uma promessa para você e voltar atrás. Às vezes a gente recebe uma profecia e aí a gente fica ansioso achando que vai ser daqui uma semana, daqui um mês. Às vezes é imediato, mas muitas vezes Deus, ele pede para que a gente tenha esperança, para que a gente tenha fé, para que a gente acredite, para que a gente se mova em direção à promessa dele. Ou às vezes o que a gente precisa é permanecer na palavra dele, permanecer confiando nele, mesmo que o cenário ao nosso redor esteja desfavorável, esteja em dor, em luto. Então, vamos fazer o exercício de trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Vamos trazer à memória que um dia você já esteve com saúde. Vamos trazer à memória que um dia o seu casamento, ele já foi tudo aquilo que você sonhou, que você foi correspondida. Vamos pensar sobre e trazer à nossa memória tudo aquilo que pode nos dar esperança. Hoje talvez o seu casamento não esteja como era no início, mas você já provou, você já viveu, você já viu a bondade do Senhor no seu casamento. Então creia, permaneça. Hoje você pode estar num quarto de hospital, mas o Senhor é aquele que cura. O Senhor é aquele que deu fôlego de vida para você. Então você sabe muito bem como é as misericórdias do Senhor. Ele não é o Deus lá atrás que fez, que aconteceu. Ele é o Deus hoje. Ele é o mesmo amanhã também. E trazer a memória faz com que o nosso coração gere esperança. E trazer a memória prova que Deus é bom, porque ele já foi bom lá atrás. Ou por que hoje ou amanhã ele não seria? Então, creia no Senhor. Traga memória. Abra o álbum de fotografia. Olhe para suas fotos, para os seus vídeos, de como você estava feliz. Porque, assim como a felicidade foi passageira e você se encontra em um momento difícil da sua vida, os momentos difíceis também são passageiros. E amanhã vai ser um dia melhor. Deus, ele pode mudar a sua vida para sempre em um estalar de dedos. Mas você precisa crer. E para o seu coração não desanimar, não desfalecer, você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança. Traga a memória. Você já viveu tantas coisas lindas, tantas respostas de oração que você está vivendo hoje e que você sonhou um dia.
Às vezes eu olho pro meu marido e eu tomo até um susto e falo assim, gente, eu sou uma mulher casada. E lá atrás era tão irreal pensar nisso, era tão distante, e hoje eu sou uma mulher casada. Às vezes eu ouço assim, ou melhor, muitas vezes eu ouço a minha filha, mãe. E um dia ela estava dentro da minha barriga, a qual o médico falou que não era pra mim criar expectativa sobre ela, porque ela poderia vir a falecer ali no ventre. E hoje a minha filha tem 7 anos e fala, mãe. Às vezes eu até fico irritada de tanto mãe, que ela me chama toda hora. Mas eu estou vivendo a minha oração, a minha promessa. E isso é muito lindo. E por mais que tem dias sombrios, tem dias que a gente só quer se lamentar e chorar. Mas a gente não pode desanimar, a gente não pode esquecer que Deus é Deus, Ele tem o controle das nossas vidas nas mãos dEle. Às vezes a gente precisa permanecer em oração, porque muitas vezes há uma guerra acontecendo, a sua oração ela já foi ouvida, Deus prontamente já mandou o anjo ali, mensageiro, né, o anjo ali para poder trazer a resposta da sua oração, porque ela já foi ouvida no céu, mas há uma batalha espiritual, assim como aconteceu no tempo de Daniel, a qual ele orou e desde o primeiro dia ela foi ouvida, só que houve uma batalha para que de 21 dias para que ele tivesse ali aquela resposta, mas ele não desistiu, ele permaneceu em oração. Nós precisamos confiar em Deus, que Deus fez ontem, Ele vai fazer hoje e Ele pode fazer amanhã, que Deus, Ele não está preso ao nosso tempo. A palavra fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos um dia. E às vezes a gente bate o desânimo, o desespero, e às vezes a gente até blasfema e murmura contra Deus, falando, Deus está em silêncio, Deus não me ouve. Mas ouça a voz do Senhor hoje, Deus está contigo. Deus quer que você traz ali, ó, no seu coração, aquilo que te traz esperança. E a nossa esperança viva é que Deus é o mesmo hoje, é o Deus mesmo ontem, que foi ontem, e é o mesmo Deus que vai ser amanhã, e Ele é fiel. Em Hebreus 11:1 está escrito, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Isso é a fé. Você não tá vendo ainda, mas é fato, é uma convicção, é uma certeza que Deus vai mudar aquele cenário. Deus, Ele vai transformar. Eu não estou enxergando, tá tudo escuro, Senhor. Eu não estou enxergando, mas eu tenho fé, eu tenho convicção, é um fato. Eu não estou vendo, mas no mundo espiritual, no tempo de Deus já aconteceu. Vamos nos alegrar pela resposta de Deus, que ela já chegou. Aquilo que a gente espera, que a gente aguarda, já aconteceu. Hoje, no tempo presente, porque a fé é isso, é você ter certeza, é convicção que aquilo já aconteceu, por mais que os meus olhos não vejam, já aconteceu. Em Números 23:19, a palavra fala, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Falaria, mas não confirmaria? Gente, Deus é a verdade, o caminho, é a vida. E nós temos que crer. O nosso papel é crer. Porque não tem como agradar a Deus se a gente não tem fé e convicção daquilo que Ele fala. Eu confesso que tem dias que eu olho para o meu cenário ao redor, as coisas acontecendo ou não acontecendo, e às vezes me bate um desespero. Às vezes eu choro e falo, meu Deus! Mas aí vem essa palavra na minha mente, eu me acalmo e falo, vai ficar tudo bem. Eu não tô vendo, está tudo bagunçado, um caos, mas eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E aí eu começo a ver vídeos, e aí eu começo a ver fotos, e aí eu vejo coisas que me traz essa esperança e fala, opa, e aí eu lembro que o Senhor não mente, e aí eu lembro que o Senhor não se arrepende, e aí eu lembro que Jesus fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente está andando, confiando
crendo em alguém que venceu o mundo. Ele venceu o mundo de forma vitoriosa. Ele está à direita do Pai, sentado em um trono celestial. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É esse Jesus que nós cremos. É esse Jesus que nós esperamos. E é esse Jesus que a gente tem que lembrar nos momentos de aflição, de que Ele está conosco até a consumação do século, até o fim. Então, essa é a mensagem, a palavra de hoje. E obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo pra você. Até o próximo vídeo. Tchau!